Meu avô vivia numa pobreza de dar dó, mas debaixo da cama escondia incontáveis garrafas de Maltai e maços de cigarros Jongua. E sempre que estavam quase acabando, grandes chefões da província vinham pessoalmente trazer mais. Eles conversavam da manhã até o anoitecer. E toda vez que esses líderes iam embora, no dia seguinte um caso criminal enorme que chocava o país inteiro era solucionado. Eu sentia que esses casos tinham tudo a ver com meu avô, mas ele nunca me contava nem meia palavra. Essa relação do meu avô fazia a família inteira se beneficiar. Uma vez minha tia perdeu uma carga inteira enquanto fazia negócios fora da cidade. A polícia levou só um dia para entregar a carga de volta com todo respeito. Até quando eu prestei prova para o ensino médio e fiquei mais de 40 pontos abaixo, no fim consegui entrar numa escola de elite. Mas os métodos do meu avô iam muito além disso. Quando eu tinha 12 anos, a cidade ia construir uma grande avenida. Essa avenida passaria bem em cima da antiga casa da família Song. Os vizinhos não aguentaram a pressão do setor de demolição e foram se mudando um após o outro. Só meu avô não queria abrir mão da casa ancestral e decidiu bater o pé até o fim. Só que o empreiteiro responsável pela obra não era nenhum santo. Vendo que conversa não resolvia, mandou 2 escavadeiras direto para a porta da nossa casa. Com um estrondo, derrubaram um muro. Era claramente uma tentativa de intimidar. Na hora, quase me mijei de medo. Ao ver aquilo, meu avô apenas suspirou de leve, pegou o telefone, discou um número e falou algumas frases como se nada fosse. Quem diria que poucos minutos depois, as escavadeiras iriam embora às pressas, e logo na manhã seguinte, vários líderes e aquele empreiteiro apareceram pessoalmente para pedir desculpas. O empreiteiro ainda tirou 80 mil em dinheiro para se desculpar, uma fortuna para uma cidadezinha pequena. Mas meu avô apenas acenou com a mão e recusou a gentileza. A avenida, claro, continuaria sendo construída. Só que, bem na frente da nossa casa, fez uma grande curva. Esse episódio deixou uma curiosidade enorme enterrada no meu coração de criança. Afinal, por que meu avô tinha tanto poder? Até que, quando fiz 15 anos, encontrei sem querer 2 livros velhos numa caixa da antiga casa. Um se chamava Registro Verdadeiro de Casos Corrigidos, e o outro, Manual Divino de Julgamento. O autor era um homem chamado Song Si. Com o meu nível de chinês clássico na época, entender aqueles 2 livros antigos era bem difícil. Eu só conseguia entender mais ou menos os desenhos de pessoas nos livros, todos sobre a estrutura do corpo humano, exame de cadáveres e coisas do tipo. Não sei porquê, mas aqueles 2 livros tinham uma força quase mágica sobre mim. Depois que abri, não consegui mais largar. Escondido do meu avô, fui lendo aos poucos, como formiga roendo osso, até terminar aqueles 2 livros difíceis de entender. Para mim, aqueles livros eram como uma porta para um mundo novo. Embora falassem da profissão de legista antigo, alguém especializado em examinar cadáveres e buscar pistas para resolver casos, eu não achava nada assustador. Pelo contrário, achava novo, interessante e cheio de desafio. Até que, aos 16 anos, tive minha primeira chance de usar o que aprendi. Era o auge do calor. Meu avô saiu logo cedo, e eu estava de férias em casa, sem nada para fazer, brincando de estourar esterco de vaca com bombinhas. Bem quando eu estava empolgado, um carro preto parou na porta da antiga casa da família Song. De dentro, saiu um homem forte e alto, entrando no quintal com pressa. Reconheci que ele era um policial que já tinha visitado meu avô algumas vezes. Se não me engano, o sobrenome dele era Sun. O policial Sun não estava de uniforme naquele dia. Usava uma camiseta de manga curta. Ele estava suando muito, e assim que me viu, perguntou direto: "Garoto, seu avô está em casa?" "Não." Ele saiu para se divertir. "Tio, entra e senta um pouco. Vou pegar uma coca gelada pro senhor. Você é bem esperto, hein, moleque?" O policial Sun tinha um jeito bem direto e despachado. Pegou sem cerimônia a coca que eu servi, bebeu tudo de uma vez, limpou a boca satisfeito e me perguntou: "Garoto, você já está no ensino médio? Acabei de entrar no primeiro ano. Tem alguém na turma te intimidando? Se tiver, me fala. Depois o tio vai lá resolver pra você." O policial Sun caiu na gargalhada. "Tio, qual é a sua relação com meu avô?" Pensei que essa era uma ótima chance de conhecer melhor meu avô. Seu avô é mesmo um mestre raro, desses que aparecem uma vez em 100 anos. Pena que o temperamento dele também é teimoso como poucos. Ao longo dos anos, não sei quantos líderes já vieram chamá-lo para voltar à ativa, mas ele se recusava de todo jeito. No ano passado, um diretor ofereceu uma condição. Se ele trabalhasse para a polícia por apenas 1 ano, depois poderia se aposentar recebendo 60 mil por mês. Nenhuma proposta dessas mexeu com ele. Eu fiquei impressionado. "Então não teve jeito. Tivemos que colaborar de outra forma", suspirou o policial Sun. "Colaborar? Colaborar em quê?" Perguntei cheio de curiosidade. O policial Sun estava prestes a responder, mas de repente percebeu que talvez tivesse falado demais e rapidamente segurou a barriga. Ai, minha barriga doeu do nada. Deve ter sido a coca gelada que eu bebi rápido demais. "Onde fica o banheiro?" "No quintal dos fundos." Apontei com a mão e o policial Sun saiu correndo para os fundos, segurando a barriga, como um vendaval. Logo depois veio um barulho de descarga e bagunça. A pasta que ele tinha deixado em cima da mesa caiu no chão. De dentro dela escorregou uma foto, com umas coisas vermelhas e esverdeadas, despertando uma curiosidade enorme em mim. Aproveitando que não havia ninguém por perto, como se eu estivesse possuído, estiquei a mão, enquanto meu coração batia feito tambor. Na minha cabeça, olhar documentos sigilosos da polícia era crime, e talvez até desse cadeia, mas eu queria muito ver. Então me convenci de que olharia só uma vez e depois colocaria de volta. Tirei aquela foto da pasta. Como eu esperava, era o corpo de uma pessoa.
Embora eu já tivesse visto muitos mortos em filmes, sabia que aquilo era falso. Não chegava nem perto do impacto de um cadáver real. O cadáver na foto era de um homem adulto. Ele usava terno e a camisa branca já tinha sido tingida de vermelho pelo sangue. A cabeça pendia para baixo, e ele estava sentado encostado diante de um cofre aberto. No ouvido direito ainda havia um par de óculos pendurado. Na garganta dele havia um ferimento longo e profundo. Era dali que o sangue tinha escorrido. Ao redor do corpo havia muitas notas de dinheiro espalhadas, também manchadas de sangue. Meu olhar ficou preso ao conteúdo da foto. Eu não senti medo nenhum. Pelo contrário, senti uma empolgação que não conseguia segurar, como um faminto vendo comida ou um tarado vendo uma mulher bonita. Aquilo me deixou inexplicavelmente animado. Bem quando eu olhava concentrado, uma mão grande surgiu de repente atrás de mim e arrancou a foto da minha mão. Quando me virei, vi o policial Sam parado atrás de mim, me encarando com um olhar sério. Garoto, quem te deu permissão para mexer nos meus documentos? Você sabe que olhar arquivo da polícia sem autorização é crime? O policial Sam disse bravo. Não, eu só olhei uma vez, sério. Eu fiquei tão assustado que comecei a falar sem sentido. O policial Sam estreitou os olhos, e de repente um sorriso esperto apareceu no canto da boca dele. Então vamos fazer assim. Vou te testar. Se você responder certo, deixo isso pra lá. Se não responder, não me culpe se eu te levar para tomar um chá na delegacia. Quando ele disse isso, eu até me acalmei, porque mais ou menos já imaginava o que ele queria perguntar. Como esperado, depois que eu concordei com a cabeça, o policial Sam me perguntou. Me diga, com que arma esse homem foi morto? Peguei a foto de novo, dei mais uma olhada e respondi com bastante certeza. O ferimento na garganta foi fatal. Pelo formato do corte, foi causado por um objeto afiado com quinas. Mas se fosse uma faca pequena, uma adaga ou algo assim, acho que o senhor não faria questão de me perguntar isso. Então a arma do crime deve ser bem especial. O policial Sam ficou interessado. Então fala, qual é a arma do crime? Na verdade, é bem óbvio. A arma do crime está nesta foto. Ao ouvir isso, o policial Sam encarou a foto e piscou. Você está dizendo que a arma do crime está nesta foto? Está brincando? Eu participei pessoalmente da investigação desse caso. Procuramos por todo o local, por dentro e por fora, e não encontramos arma nenhuma. Na verdade, o assassino já foi preso. Se não fosse porque a arma não foi encontrada... Ele parou de falar de repente e tossiu. Chega de enrolar, fala logo, qual é a arma? São justamente as notas de dinheiro no chão, respondi de forma direta. O policial Sam piscou chocado. Dinheiro? Como isso é possível?